A vida é literalmente igual a um jogo de pôquer. E eu já vou explicar. Se você nunca jogou pôquer, eu vou tentar te explicar de forma bem simples como é que funciona. Cada jogador recebe 2 cartas por rodada. E vão sendo distribuídas cartas na mesa. Primeiro 3, depois mais uma e depois mais uma até que se formam 5 cartas. Existem uma sequência de cartas, da mais forte para mais fraca. E existem combinações. 2 cartas iguais. Quando você tem 2 cartas iguais, você tem uma dupla, uma combinação que você dá para você ganhar um jogo, mas ela é fraca. E as combinações vão aumentando conforme o quão difícil e rara é a combinação de cartas. E as cartas que você tem nas mãos, as 2 que você tem na mão, elas se unem com as da mesa. Ou seja, quando você pega as cartas na mão, você tem que fazer uma aposta. O que você recebeu na sua mão, você tem que decidir se você sai do jogo dessa rodada ou se você aposta com ela. Quanto você aposta vai depender do quanto você confia nela e da sua estratégia de jogo. Conforme as cartas vão sendo distribuídas na mesa, você vai ter rodadas de novas apostas. E você olha e fala, olha, com o que eu tenho aqui, junto com o que tem na mesa, talvez não dê um bom jogo. A probabilidade é pouca. É melhor eu segurar a onda agora e não apostar nada para eu não perder tanto. Ou, minha mão é muito boa. Eu já tenho aqui uma sequência, um full house, coisas que são mais raros de acontecer e eu tenho aqui. Não tem como eu perder. Essas são as cartas que vieram na minha mão. O ponto não é sobre poker. O ponto é de que a vida ela embaralha cartas. É a vida que embaralha as cartas. Assim como no poker, ninguém escolhe que mão cai. E se ninguém escolhe que mão cai, então somos reféns do que cai na nossa mão? Se vir cartas boas, parabéns, eu sou um excelente jogador. Se só vir cartas ruins, nunca seria um bom jogador de poker, é isso? A verdade é que não. Talvez você esteja familiarizado com truco, a metáfora pode servir também, não sei. O ponto é, um bom jogador de poker não é o jogador que sempre pega cartas boas. Um bom jogador de poker é aquele jogador que sabe lidar bem com as cartas que vêm na sua mão, sejam elas qual for. É aquela que sabe reagir bem, ler o ambiente, saber quando apostar e quando não, quanto apostar e quando não. Ou seja, a vida é um eterno jogo de poker. Vão passar a vida inteira tentando te convencer de que as cartas que derem na tua mão vão definir o quão bom você é ou não. Vão falar pra você que se você nasceu num lugar pobre, sem muita opção, sem conhecimento, sem oportunidades fáceis, infelizmente, eu lamento. Você é um coitado, uma vítima, pobrezinho. E vão dizer que se você nasceu com cartas boas, se a vida embaralhou e de repente você tem ali 2 as nas mãos, parabéns, você é um desgraçado, um vilão, um grande arrogante que não entende a realidade do mundo. O ponto é que poucas pessoas nascem com 2 as nas mãos. Se você já jogou poker, você sabe que isso é algo muito bom. A verdade é que a maioria das pessoas nascem com cartas medianas para baixo. Mas um bom jogador de poker sabe o que fazer com cartas medianas. E não é só sobre sair da jogada. Não é só sobre apostar baixo. É sobre saber como se posicionar. Eu tenho um amigo que joga poker com a gente. E é engraçado porque ele usa uma estratégia que é muito desgraçada, que deixa a gente na dúvida. Ele começa todo o jogo só apostando alto em carta boa. Sempre que vem uma carta boa na mão dele, ele aposta muito alto. E sempre que vem uma ruim, ele sai do jogo. E ele vai firmando na nossa cabeça de que ele tem esse ímpeto honesto, de que sempre que tem uma carta boa, ele vai apostar.
E ai de você se vir quando ele tiver uma carta boa, porque ele vai apostar. E quando ele tem uma carta ruim, vocês podem ficar despreocupados, ele não vai ficar blefando, ele vai sair. E aí o que ele faz? Ele vai trabalhando isso no nosso psicológico. Quando chega nas decisões onde já tá apostando mais dinheiro, tá mais alto, e ali o negócio tá começando a ficar mais tenso, aí o que ele faz? É aí que ele blefa. É nesse momento que ele pega e começa a fazer as apostas e confunde na cabeça de todo mundo. Ele recebe as cartas ruins na mão. E depois que todo mundo já apostou, que já tá acumulado ali o pote de todo mundo, aí ele fala, all in, que é apostar tudo. Correndo esse risco de perder tudo. Só que já tá tão firmado na cabeça de todo mundo de que esse cara não vai apostar quando tiver carta ruim, que a galera fala, mano, eu não vou correr o risco. Pode ficar com meu dinheiro que eu apostei até aqui, até agora. Pode pegar e leva. Porque conforme você vai apostando nas rodadas, você não pode mais pegar o dinheiro de volta do que você apostou antes. Na última rodada, o que você apostou, se você sair fora, se você não pagar pra ver, você vai ter que deixar o restante de todo o dinheiro que você apostou lá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vão te convencer por uma vida inteira de que o lugar de onde você nasceu, o quanto você ganha e o quanto você tem de dinheiro é a coisa mais importante, não só pra você, mas pros outros. E a real é de que a vida não tá tentando privilegiar ninguém, nem tentando ferrar ninguém. A vida é a vida. É o que ela é. Como diz Daniel Kahneman, ele fala que a natureza não tem inimigos. Ela apenas tem um jeito de funcionar. Você não é inimigo da vida, a vida não te odeia. Você não é um pobre coitado. O que aconteceu é que as cartas foram embaralhadas. Nessa rodada, você tem isso na sua mão. E cabe a você aprender a lidar com as cartas que tem. Eu gosto muito de Sêneca e ele tem uma frase, velho, dele que eu gosto muito, que é: nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que deseja. Nenhum. Mas tem o poder de não querer o que não tem e de fazer bom proveito com aquilo que tem. Isso é mais profundo do que parece. E para tentar fundamentar um pouco mais o que eu tô querendo dizer, por incrível que pareça, quando eu gravo esses vídeos, principalmente nesse período, isso daqui é meu diário, é eu reforçando a mentalidade de coisas que eu já aprendi e relembrando. Um bom amigo me falou uma vez que quando a gente fica adulto, a gente a gente começa a parar de aprender coisas novas e precisa começar a relembrar as antigas. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 14, meu maior sonho era ser militar. Eu queria ser engenheiro dentro do exército. E aí eu comecei a estudar. Quando eu fiz 17 para 18, eu comecei a prestar os vestibulares da vida. Para engenharia e para exército, engenharia era como se fosse um segundo plano. Ó, se não der certo o exército, eu vou ser engenheiro, sou bom em física, sou bom em química, sou bom em exatas. Vai ser essa parada, eu curto esse desafio, mas eu quero um desafio maior, eu quero ser militar. Quando eu fiz 18, eu tive uma nota muito boa no Enem e consegui ali a nota de corte de várias faculdades de engenharia. Mas eu decidi estudar mais um ano. Eu lembro que eu falava muito com Deus. Deus sempre foi uma parada muito importante na minha vida e eu falava muito com Deus. Deus, eu não quero deixar de servir. E eu me convencia. Eu falava, Deus, eu vou ser capelão dentro do exército. Vou falar do Senhor lá dentro. Vou alcançar essa galera. Mas no fundo, o que eu queria era o poder que aquilo dali levava. O que aquilo dali representava, esse ato de heroísmo. Só que aos meus 18 anos eu tive a minha fase mais intensa com Deus. E quando estava chegando próximo do vestibular do exército, eu tava vivendo uma fase muito intensa e Deus falou pra mim, eu te quero por completo. Olha que interessante.
E aí eu prestei, e eu me recordo que nem o resultado eu vi. Eu lembro que Deus me chamou para cuidar de moradores de rua e dependentes químicos. Eu peguei minhas malinhas e fui pro Rio de Janeiro, em missão. Foi coisa de um mês, assim. Decidi e fui. Peguei o pouquinho que eu tinha pra levar e levei, e só Deus saberia o que aconteceria dali pra frente. O que eu iria comer, o que eu iria vestir, de onde viria meu sustento. Não importa. Deus me chamou pra uma missão, eu preciso ir. Ela é mais importante do que as minhas. Me recordo que uma amiga me mandou uma mensagem falando que eu tinha passado a primeira fase. E obviamente é mais difícil. Daí em diante era só teste físico e psicológico. O sonho da minha vida. Eu agradeço a Deus por não ter ido. Porque eu lembro que eu vivi os melhores anos da minha vida cuidando de gente. Eu lembro que eu brincava com a galera que eu falava, mano, eu ia ser... Aonde a faculdade... Se eu tivesse passado, eu teria que estudar no Rio de Janeiro, né? Nas Agulhas Negras. E aí eu lembro que eu brincava com o pessoal, falava assim... Eu ia subir os morros do Rio de Janeiro pra poder apontar arma na cara de gente. E talvez tirar vidas. E agora eu tô subindo os morros pra trazer vida. Mas esse não é o ponto. O ponto é de que eu passei um tempo no Rio de Janeiro, um tempo em Minas, um tempo em São Paulo. E em todo esse tempo foi com gente em extrema miséria. E eu lembro que eu ouvi a minha vida inteira de que as oportunidades eram diferentes pra todo mundo. E eu não discordo disso. Mas de que o problema da miséria, o grande problema das pessoas que moram na rua é que tem gente que nasceu pobre, sem condições. Por conta disso, infelizmente, pais de família vão parar na rua. E aí eu comecei a entrar nessas ruas. E diferente do que eu estava acostumado antes, que era com a igreja, ir lá e distribuir sopa, ir lá e oferecer algo para essas pessoas, eu comecei a sentar com essas pessoas para conversar. Pessoas que viviam na rua, que não tinham o que comer. Eu comecei a sentar para ouvir elas. E olha, eu vou ser honesto. Eu sei que a minha interpretação da realidade e o que eu vivo no meu único contexto não é a definição de realidade em si. Mas eu vou falar pra você o que eu vi. Eu não vi gente precisando de dinheiro. Sempre que eu perguntava, por que você tá na rua? Você tem casa? Você tem família? A resposta era muito semelhante. Na maioria das vezes era. Eu tenho. Eu tenho casa, mas eu prefiro viver na rua do que viver com meu pai. Eu prefiro viver na rua do que ter que lidar com minha mulher. Eu saí de casa porque eu fui expulso. Porque eu perdi o emprego e quando eu perdi o emprego eu entrei nas drogas e daí em diante foi tudo ladeira abaixo, eu perdi tudo. Eu conheci, por incrível que pareça, médicos na rua. Eu sempre ouvia gente falando e falava, nem ferrando, médico não. Médico não. Pedreiro, beleza. De forma meio preconceituosa, pedreiro, beleza. Médico, e eu conheci médico na rua. A parada é que a maioria dessas pessoas, elas precisavam de afeto. Elas precisavam de ferramentas para lidar com as pessoas ao redor e com as situações da vida e não necessariamente com dinheiro. E o que se prega é de que a única merda que faz alguma diferença na vida das pessoas é dinheiro. É o que a gente escuta o tempo inteiro. O problema é só financeiro, é só capital. O problema é o capitalismo que tira dinheiro das pessoas. E a galera se prende nessas visões. E é sempre uma resposta idiota do é porque é. A vida não é assim.
Se as pessoas não têm oportunidade por falta de dinheiro, muitas vezes a falta de oportunidade elas é por falta de conhecimento, por falta de recurso de como lidar com as pessoas ao redor, de como lidar com as frustrações da vida. Como no jogo de pôquer, não é quanto dinheiro você tá apostando, velho. É como você sabe em que momento apostar, como lidar com as pessoas ao redor. E essa é a real. Se você pegar alguém com mente forte, não importa quanto dinheiro essa pessoa tem, velho. Se você pegar alguém que de fato experimentou a vida, eu cuido de um projeto social, velho, com crianças. E sabe que crianças e adolescentes que vivem em situação bem zoada, e sabe que me deixa mais intrigado, que muitas vezes eu confronto a minha realidade, é de que quando eu penso em trabalho, quando eu penso em oportunidade, cara, me vem 400 opções na cabeça. Eu penso quantas delas são tão fáceis e ao meu alcance. E, cara, quantas são fáceis e ao alcance de qualquer um. E vamos ser sinceros aqui, eu não quero generalizar nada, sabe? Eu sei que existem realidades horríveis aí afora, muito graves, mas assim, fome de verdade é uma coisa que uma parcela muito pequena passa e a gente tá falando de lugares mais remotos. Quando a gente fala de realidade, talvez você que tá aqui com o computador na mão agora, daqui, da onde você tá pra 30 km num raio de 30, 60 km, fome é uma coisa que quase não existe. Aliás, deixa eu me colocar direito, porque vamos falar. Não é que não existe, é que tipo assim, existe menos do que a galera prega, sabe? Quando a gente olha, cara, eu ia na Sé e eu sentava com aqueles caras e falava, mano, é embaçado passar fome, né? Os caras falavam, pô, mano, fome não é a parada que acontece aqui, porque os comércios dão comida, as igrejas dão comida, o pessoal sempre traz marmita pra gente. Irmão, nosso problema não é fome, eu queria largar essa merda dessa droga. Talvez, obviamente, existem realidades diferentes onde fome é um bagulho real, mas assim, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas não estão deixando de ver oportunidades por causa de fome. Que aí realmente é um caso grave, extremo. Mas quando eu penso em trabalho, cara, eu penso tipo assim, cara, eu consigo aprender qualquer coisa. Sabe? Eu posso abrir o YouTube agora e sei lá, dá pra aprender Libras e virar tradutor de Libras. Não tô dizendo que é fácil. Eu tô dizendo que dá pra aprender. Se eu tiver desempregado, dá pra aprender como vender paçoca no farol, desde vender paçoca no farol até vender e-book, ou dá pra aprender a fazer reboco na internet. Entendi que minha cabeça é tipo assim, eu tive acesso a um conhecimento. E esse conhecimento me trouxe recursos para outras coisas. A minha cabeça coloca, eu dificilmente vou passar fome por falta de oportunidade. E obviamente tem uma relação com onde eu nasci, com como eu fui criado. Sim, tem. E aí eu vejo os meninos da comunidade e toda oportunidade que eles pensam é ou eu vou virar jogador de futebol, ou eu vou virar cantor de funk. E alguns mais velhos pensam em lavar rápido ou entregador de alguma coisa. Pegar uma motinha, entregador de pizzaria, por exemplo. Essas são as oportunidades da cabeça deles. Quando eu falo pra eles, mano, vocês têm um celular na mão, pô, vocês estão acessando o TikTok, não acho que eles não têm, eles têm, eles estão acessando o TikTok, pô, vocês estão jogando joguinho, pega esse celular e aprende o que é social media. Tô falando que é rápido não, mas tipo assim, pega essa parada aí e testa. Faz uns 2 designs no Canva aí. Essa não é uma opção que eles pensam. Não porque eles não têm dinheiro, não porque eles não têm acesso, mas porque eles não tiveram conhecimento. E aí, se você que está me escutando talvez sinta nessa posição de que eu não tenho opções, saiba que você tem. Basta você buscar. E se você que está me ouvindo talvez esteja na situação de eu tenho opções, cara, lembre-se de que não é sobre as cartas que vieram na sua mão. É como você lida com elas. Viver, aprender a lidar com as cartas que vieram.
E o que a gente é ensinado? A reclamar das cartas da mão como se elas fossem definindo a nossa vida inteira. Uma vida inteira. Eu fico maluco com isso. É por isso que eu gosto de poker. Porque me faz pensar de que tem opção com mãos ruins. De vez em quando a vida vai te cobrar um blefe. Você vai ter que aprender a se posicionar quando as condições não estiverem favoráveis. Quando nada estiver a seu favor. Você vai ter que entender o que é a base do negócio e onde você precisa apostar. Sabe, eu vejo gente na rua não é por causa de dinheiro, por causa de questões emocionais, e a galera fica insistindo que é por causa de dinheiro, e aí por causa disso, a galera não sai da rua. A galera fala, pô, não é fome. E a galera entope esses moradores de rua de marmita. E esses caras chegam a hora que eles cansam, mano, eles negam a marmita, de tanta marmita que eles ganham. E vocês não dão pra eles o que eles mais precisam, que é escuta, visão, esperança. Sei lá. Como esse daqui é meu diário, ele não tem um objetivo fixo, né? Viajei um monte de coisa, mas o ponto é, eu quero aprender a lidar com as cartas que vierem na minha mão. Eu quero ser um bom jogador da vida, um bom jogador de poker. Eu quero saber lidar com as boas e com as ruins. Sabe? Essa é a brincadeira da parada. É saber aproveitar o que tem. Tá muito sobre com quais lentes você olha a vida. A lente que você olha a vida muda muito como você vive. E a gente esquece de que muitas vezes é só isso que muda as coisas. Um trabalho pode ser extremamente prazeroso ou pode ser extremamente um fardo, e tudo vai estar aqui, ó. Com as lentes que você olha a vida. Ano passado eu me deixei me levar por emoções ruins. E é como se a lente estivesse suja. Eu gosto de uma passagem da Bíblia que diz: se seus olhos forem bons, quão bons seus olhos serão, mas se seus olhos forem maus, o teu corpo se encherá de trevas. E quão grandes trevas são. Como é que você tem olhado? Não é sobre fingir que as coisas tá tudo bem o tempo inteiro. Não é sobre ter um falso otimismo, sabe? Não é sobre olhar para situações ruins e ficar sempre pensando, isso daqui não, tá bem, tá tudo bem. É sobre construir uma mentalidade que traga ferramentas para lidar com isso. É sobre olhar e falar, mano, eu vou me preparar pro dia ruim. E o dia ruim não vai me abater, porque eu vou estar pronto. Porque eu consigo ser mais forte que o dia ruim. Para quem crê, eu tenho certeza que existe, eu tenho um pai que tá lutando por mim lá em cima. E ele não me deixa abandonado. E não importa qual é a dificuldade, eu posso suportar. Porque ele não me dá mais do que eu posso suportar. Essa parada faz muita diferença, cara. Faz muita diferença na hora de jogar o poker. Na hora de jogar a vida. Talvez alguém vai tentar fazer as coisas políticas e falar, mas ele fala isso porque tem oportunidade, dá pra ver que ele tem uma casa e uma estrutura, e as pessoas não fazem a menor ideia de como foi minha criação e de onde eu vim. E esse é o problema, é que as pessoas só veem o resultado. As pessoas supõem que o bom jogador de poker veio sempre com mãos boas. Eu lembro que na minha infância, obviamente eu não passei fome, mas na minha infância eu lembro que eu tinha um primo de condições financeiras semelhantes, mas com criação em lugares diferentes. E quando a gente é criança, adolescente, a gente não toma muitas decisões, né? Nossos pais tomam pela gente. E eu lembro que esse primo tinha uma casa com a TV grande. E tava sempre andando com umas roupas de marca, assim. E ele morava meio que na favela, assim.
E os meus pais sempre tiveram certa dificuldade financeira, porque eles decidiram que iriam pagar uma escola particular pra mim, pra minha irmã. E eu dificilmente tinha roupas de marca. A gente tinha uma TV de tubão por muito tempo aqui em casa. Quando a gente olhava a vida do meu primo, ele parecia viver de uma forma muito mais luxuosa que eu. Mas quando falava que eu estudava em escola particular, eu era o boy. Eu era talvez um dos mais pobrinhos assim da sala, assim. No final das contas, isso me deu acesso a muitas coisas. Me abriu muitas oportunidades e eu agradeço meus pais. Mas quando a gente fala que estuda em escola particular, aí o pessoal fala, ah lá, playboy. Mas eu tinha um primo que tinha o mesmo recurso. Literalmente. As mesmas condições. Que ganhava, os pais dele tinham as mesmas condições. E fez escolhas diferentes. E no final das contas a gente vê realidades diferentes. Pensamentos diferentes. Foi só sobre como cada uma manuseou as cartas. Eram cartas muito parecidas. As cartas não definem o final do jogo. Elas têm muita influência, mas elas não definem. Não definem um bom jogador e um mau jogador. Um bom jogador e um mau jogador sabem como lidar com qualquer carta que vem na mão. É isso. Se você conseguir olhar pra vida assim, entendendo de que eu preciso me preparar para cartas ruins, como que eu lido com elas? Cartas ruins também me fazem um bom jogador, porque elas vão testar quanto eu tô pronto, porque é fácil ser um bom jogador só com cartas boas. Cartas ruins são importantes. Eu acho que é isso. A gente não nasce todo mundo com as mesmas oportunidades. Mas isso não significa que a maioria das pessoas não tenha acesso a alguma oportunidade para ter acesso a mais oportunidades. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente consegue dar acesso a oportunidades a qualquer pessoa e isso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a ótica que elas olham o mundo. Talvez os meninos que eu cuido na comunidade não... Talvez eles nunca se tornem milionários. A gente dá aula de futebol e talvez eles nunca sejam jogadores. Mas eu quero implantar neles a visão de que eles conseguem ser mais do que as cartas que foram entregues para eles. Ninguém pode ter tudo que anseia ter, mas pode sim lidar bem com aquilo que tem. Eu sonho em ver esses moleques casando e sendo felizes com a família que tem. Eu sonho em talvez ser padrinho dos pivetes deles. Eu sonho em ser um bom jogador com as cartas que Deus me entregou. E tanto faz quais cartas serão. O importante é ir aprendendo em cada rodada. Saber a hora de sair, saber a hora de apostar. As lentes que você vê, o mundo faz muita diferença.